eixos sobre rodas, não falta verba buena, a cachaça pra Eli. ZYK 210, 590 kHz, Rádio Alegrete AM, Rede T de Comunicação, Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Aos sábados pela Tia Alegrete, Cidade Rural, das 12 às 13 horas. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Tem o oferecimento de TRR Caverá, Autopeça Cidade Alta, Esco GD e John Deere. Olá, boa tarde. Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Neste sábado, 7 de março de 2020, agora faz 30 graus na Praça Osvaldo Aranha. São 12 horas e 3 minutos e é uma satisfação estar conversando com a nossa agrosociedade de Alegrete região. Eu sou a Cíntia Fragoso Ramos, estarei todos os sábados do meio-dia até a 1h da tarde. E hoje me acompanha na técnica Paulinho Camargo. E o programa Cidade Rural tem a força de... Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeça Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeça Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Já pensou em economizar na sua fatura parando de gastar dinheiro com alto custo de energia elétrica? Sim, é possível. Entre em contato para realizar o seu orçamento grátis através do nosso site www.escogd.com.br ou visite o nosso escritório. Investindo em energia solar, você alcança seus objetivos e garante um futuro mais sustentável. Confira nossas redes sociais e acompanhe nossos projetos em Alegrete e no Rio Grande do Sul. ESCOGD, transformando a maneira de se pensar em energia. Avenida Tiaraju, edifício Pampatec, 1406, sala P14. Ciente de que o plantio é uma das etapas mais importantes de todo o ciclo produtivo, a solução que a John Deere oferece atende todas as necessidades de quem precisa realizá-lo com agilidade, precisão e economia, garantindo o sucesso da produção ao longo de todo o ciclo. Em uma janela de plantio curta, o trabalho de uma plantadeira é o diferencial na produtividade. Fale com a Alvorada Sistemas Agrícolas e encontre a sua plantadeira ideal. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caverá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caverá, em parceria com o Homem do Campo. Cidade Rural, são 12 horas e 6 minutos para quem ligou o rádio agora. A temperatura é de 30 graus na Praça Osvaldo Aranha. E os temas de hoje, nós estaremos falando sobre
a aftosa, a vacinação que foi antecipada aqui no estado do Rio Grande do Sul. Estamos aqui no estúdio com especialistas que estarão falando sobre a evolução destes status sanitários e também sabemos que este é um assunto que divide opiniões. Então, senhores e senhoras produtores que estão nos ouvindo agora, vocês podem enviar também suas mensagens, podem ligar aqui para a Rádio Tia Alegrete para fazer alguma pergunta, aproveitar que estamos aqui com um time de especialistas e também a Fundação Marona e parceiros que estão organizando o Dia de Campo de Verão. Está comigo no estúdio Gilberto Pileco, produtor rural e empresário. Também Henrique Farré, presidente da Fundação Marona. Os médicos veterinários João Pontes e também Homero Tarragó. Em instantes estaremos conversando por telefone com também médico veterinário e ex-presidente do Conselho de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, José Fernando Pereira Dora. Dá uma boa tarde geral a todos os senhores e já começo pelo Dia de Campo de Verão que a Fundação Marona e parceiros estão organizando. Henrique Farré, presidente da Fundação Marona. Boa tarde, seja bem-vindo aqui pela primeira vez na nossa cidade rural. Boa tarde, Cíntia. Obrigado pelo convite, né? E estamos aqui novamente com... E uma boa tarde a todos os ouvintes, que eu sei que a Rádio Alegrete lá, inclusive, talvez lá no meu galpão, lá da fazenda, esteja ouvindo o pessoal da lavoura, não, porque está colhendo. Qual é a localidade? No Silvestre. No Silvestre. Um abraço para todos. Então, Cíntia, novamente estamos com esse Dia de Campo de Verão, né, que é conduzido pela Fundação Marona e com o suporte da Embrapa e do IRGA, né, nesse dia 12, quinta-feira. Geralmente esse dia, só para um esclarecimento, geralmente esse Dia de Campo seria em fevereiro, mas como estamos para receber o pesquisador José Colombari, pesquisador da Embrapa Arroz e Feijão, que é um desenvolvimentista de genética de arroz, e ele, pela agenda dele, ele precisava chegar em março, a gente prorrogou o Dia de Campo para que o José Colombari pudesse, né, porque ele vai apresentar parte da pesquisa da Embrapa dentro desse Dia de Campo do Capivari. Certo. E como é que serão lá, né, todo este evento que é muito importante, a gente sabe, o que vai acontecer, como é que os produtores podem participar, seu Henrique? Não, é muito simples, é a presença, quinta-feira, né, nós estaremos recebendo a partir das 7h30. O formato é o seguinte, nós temos o modelo de roteiro, são dois modelos, um modelo no qual contempla o pessoal mais agrícola, que seria o roteiro agrícola Terras Baixas, e o outro roteiro, que é o roteiro pecuária, chamado ou Terras de Coxilha. 7h30, reúne-se o grupo, fechou o grupo, é largado o grupo para fazer o roteiro, ou o roteiro 1, Terras Baixas, ou o roteiro 2. Né? E mais tarde, terminada, se por acaso não tiver mais o público chegando, vai ter as dinâmicas de campo. Né? Essas dinâmicas vão ser interessantes, que envolve a questão agrícola no sistema de preparos de solo, feito pela João Deere e Alvorada, irrigação por sulcos com sistema de politubos, mapeamento e irrigação por aspersão nas propriedades rurais e a identificação de uma silagem de boa qualidade. Né? Essas seriam as dinâmicas depois dos roteiros. Né? E o almoço vai ter um churipã, né? Porque, enfim, saco vazio não para de pé. Né? E aí o pessoal ele pode se inscrever, só pode deixar um contato com quem? Não, tem vários parceiros, né, existe um link que está sendo nas mídias sociais, tem um link que pode ser preenchido, digitalizado, digitalmente. Mas a pessoa é só se deslocar ao Capivari, para quem conhece, logo 5 quilômetros depois da Polícia Rodoviária Federal. Isso, um pouquinho antes do corredor do aeroporto, à direita, né? Eu acho que a maioria das pessoas conhece, mas quem não conhece, chega no local, na hora, não é necessário, vamos dizer, por motivo de compromissos, as pessoas vão chegando, fecha o grupo e sai
a excursão fazendo os roteiros. Então, se a pessoa não puder chegar na primeira hora, ela pode chegar 8, 9, que vai estar saindo os grupos, né, para fazer as visitas aos pontos de interesse, né? Então, inscreve-se no local. Ou um link que talvez esteja disponível. Quem receber esse link da inscrição digital, ou não necessariamente chega no local e inscreve-se na hora, né? Sem problema nenhum. E aproveitando a sua participação no programa, e os nossos ouvintes, seu Henrique, quais são os outros? Tem outros eventos marcados para esse ano, aí capitaneados pela Fundação Marona? Olha, o que eu gostaria de salientar, que é uma coisa muito importante que o pessoal talvez não tenha ciência, né? Que hoje a Marona ela é uma entidade executora de projetos do Sebrae-Tec. Então, hoje a gente tem na rua, 23 projetos. É uma parceria que a gente tem com o Sebrae. Quer dizer, o Sebrae é o protagonista e nós somos os terceirizados que contratamos os técnicos. Então, hoje a gente tem na rua 23 profissionais trabalhando diretamente com as entidades, com os produtores rurais. E isso eu gostaria de clarear aos produtores que, se queiram melhorar, qualificar a sua propriedade, procurem, na verdade, o Sebrae, mas como não existe Sebrae em Alegrete, procurem a Fundação Marona, né, para maiores esclarecimentos de como se dá a questão. Hoje, por exemplo, 30% o produtor paga e o restante o Sebrae paga o profissional. Então, é muito interessante em qualquer área. Pecuária, agricultura, medição, tem profissional para todas as áreas. Isso que a gente estava conversando ali, né, Gilberto? Então, e o Sebrae-Tec está patrocinando, na verdade, ele banca, porque o Sebrae considera a atividade rural uma empresa, como qualquer outra, e que precisa ser bem gerida, né? E qualificada, que os dias são bicudos. Então, tu precisa que o profissional hoje, o produtor rural, esteja mais qualificado para aguentar as agruras que a gente nem sabe o que está por vir pela frente aí, com a questão hoje, por exemplo, do coronavírus, que tanto se fala. Isso pode afetar diretamente a nossa atividade, né? Então, eu gostaria, isso é uma coisa importante, porque hoje a Marona está fazendo isso com muita intensidade, né? Então, esse seria o meu recado aos produtores. E, como o João está salientando, não esquecendo, né, que é quinta-feira dessa semana que vem. Dia 12. Dia 12 de março, 7h30 da manhã. Quem quiser, o pessoal que é madrugador, que gosta, vai cedo que já vai sair. E quem não puder, vai indo, que a gente vai, enquanto tiver pessoas, vai saindo os roteiros. Henrique Farré, presidente da Fundação Marona, obrigado por esse esclarecimento. O senhor fica aqui conosco, que nós temos um assunto, não é mesmo, Gilberto, bem importante para conversar. É importante que o senhor esteja aqui, 12 horas e 14 minutos. Mas antes disso, Gilberto, eu tenho que mandar este abraço para o seu Hélio Farenzena e toda a sua turma que está lá na Sociedade Italiana. Todo mundo aqui, tio Hélio, convidando o Gilberto hoje para o enterro dos ossos na Sociedade Italiana a partir das 11 da noite. Já recebi o convite, diz que o chopp a noite inteira. E aí tu compra R$25, eu digo, tu quer me uma caneca não. com chopp. Então, todo mundo lá hoje à noite está com os convidados. Olha aí, seu Hélio. Não, só assim, Farré, quero te deixar todo esse assunto importante. A Fundação Marona tem muita coisa importante. A Cíntia já ligou umas quantas vezes, vocês não podiam vir aqui. Uma pena hoje nós está com uma pena hoje a tua agenda com a nossa agenda aqui, o dia tá, mas eu quero fazer um programa especial com vocês. Por esses assuntos, assim, um programa especial, porque tem muita coisa boa, muita coisa envolvimento. Nós até sobre o plano do Conselho de Desenvolvimento, que é a Fundação do Município, no Conselho de Desenvolvimento do Município Agropecuária, que tem estudos feitos e a Fundação Marona sempre ponteou junto aí. Então, nós temos muito assunto, tá? Então, fica o convite e com certeza nós vamos fazer um programa assim. Agradecido. Não, é bastante pertinente. Eu sou o presidente que trabalha escondido, né?
Mas não, estou à disposição, viu, Gilberto? E quando quiseres, né, é só marcar, porque tem muito assunto, a Marona tem muito assunto, efetivamente. Claro que ela está na rua, mas a gente sente necessidade de divulgar isso para a comunidade. Então, eu fico no aguardo do convite para fazer um programa especialmente sobre fundação e seus projetos, tá bom? Agradecido, Vamos seguindo aqui, 12h16. Está conosco no estúdio também, para quem ligou o rádio agora, os médicos veterinários Homero Tarragô, João Pontes. Em seguida, Paulinho, já vamos ligar, né, para o Dr. Dora, ex-presidente do Conselho de Medicina Veterinária, que vai integrar aqui o nosso assunto sobre a fitose. E tem muito mais coisa. A palavra, senhor Homero, falando sobre este assunto tão importante, que o senhor capitaneou. Obrigada. Muito bem. Boa tarde a todos os teus ouvintes, Cíntia. É um prazer estar de novo aqui nesse programa que está se tornando de audiência obrigatória dos criadores da região. E esse assunto que nós vamos abordar é talvez o que está transitando mais nas rodas. Eu acho que só estiagem hoje empata com a retirada ou não da vacinação anti-aftosa. E dentro desses assuntos, a semana passada, nos últimos dias, tem se falado muito, e nós sugerimos, doutor João e eu, sugerimos aqui a direção do programa, já que nós temos a felicidade de ter aqui, está nos ouvindo lá a 100 e poucos quilômetros, uma que eu considero, e o João também, né, a maior autoridade, sem dúvida nenhuma, do Brasil em ferroptose e talvez da América. Né? Dora, depois o João, que conviveu mais trabalhando com ele, embora eu tenha trabalhado com ele desde a primeira exposição de Esteio, ele deve lembrar a nossa aftosa lá em Esteio, depois ele vai relatar. Né? Mas é um querido amigo, além de ser uma pessoa excepcional, eu tenho a honra de ter convivido com ele desde guri, nos criamos na Coxilha dos Loucos, né, Nando? Na Uruguaiana. E ele é uma pessoa brilhante, vocês vão ter muito que... E eu peço aos ouvintes que, assim que tiverem perguntas, dúvidas, façam, ele está disponível para isso, sei que... E já está aqui conosco por telefone, vamos conversar com o Dr. José Fernando Pereira Dora. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Cidade Rural. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Alegrete, desse programa Cidade Rural, e aos amigos, que são muitos que tem aí na Alegrete, em especial o Homerinho e o João, que parece que estão aí com vocês também. Obrigada por atender nosso convite, doutor João e doutor Homero. Né? Vamos aí conversando com ele, né, Gilberto, interagindo aqui também com os nossos ouvintes que quiserem ligar para cá ou mandar mensagem para que a gente possa, né, aproveitar aí as suas dúvidas. É um prazer poder conversar com os senhores, e a Alegrete tem uma liderança muito grande. Eu estava recordando agora que em 50 anos atrás, o ministro Luiz Fernando Cirne Lima, preocupado com a extensão dos problemas da aftosa no Rio Grande do Sul, reuniu quase 1.000 produtores e interessados no programa aí no Alegrete por uma iniciativa do Sindicato Rural. Você quer me perguntar? Pode falar. É isso aí, né, Nando? Foi lá no CTG, tu te lembra, o ministro, nosso querido amigo Luiz Fernando Cirne Lima, era o ministro. Grande ministro. Grande ministro, e em particular amigo meu, por sinal. E tu sabe por onde que nós somos mais amigos. Exatamente. E o... Homerinho, ali se iniciou, Homerinho, o grande movimento para a mudança da vacina aquosa para a vacina oleosa. Exatamente, tu lembraste muito bem. Esse é um fato que eu nunca esqueci. Eu vou te contar a história daquele surto. Eu estou chegando na minha casa numa sexta-feira de tarde, e o seu Quirino Inácio Ferreira e Silva chega do Rincão de São Miguel. Sexta à noite, e chegou na minha casa. Naquela época não tinha celular, não tinha mais coisa. Foi na minha casa. Me diz, Homero, os campeiros chegaram de fora agora,
e acham que tem isso com aftosa, lá na várzea, lá no fundo. O querido está louco, não se falava em aftosa, não tinha lá no fundo do rincão, na beira do rio. E eu fiquei, então segunda-feira eu vou ver isso aí, mas aquele não me deixou dormir aquela noite. Convidei o nosso querido Juvencio, que morava ali perto de casa, um guarda sanitário. Juvencio, sábado de manhã, vamos lá. Já levei as coisas para colher material, mas não acreditando muito. Chegamos lá e era aftosa. Eu mandei o material domingo, no sábado de noite, para o Instituto Isidério Finamor. Identificaram, era vírus O. Nós interditamos todo o Rincão de São Miguel, para quem conhece aqui, né? Ele tem uma até muito bem, porque tem o Birapuitã por lá, o Ibicuí por lá, fechamos a ponta aqui, ficou interditada toda a zona. A Secretaria mandou 60 mil doses, que era a população do distrito. Demos gratuitamente, lógico, e o pessoal em 3, 4 dias vacinou tudo, com o vírus O identificado. Nós dizemos, bom, está resolvido o assunto. Não deu nem bola para era um subtipo, né? Era o O Pacheco, né, Nando? Exato. Essa, justamente a debilidade das vacinas que nós tínhamos na época levavam à formação de novos subtipos para sobreviver. Os vírus iam se modificando e acabavam criando um novo subtipo. E ele foi parar na Bacia do Prata, o foco. Todo o Uruguai e você foi embora. Mas, Merinho, se me permitem, vocês, muito rapidamente eu queria fazer uma síntese sobre a febre aftosa. Foi descrita há 500 anos atrás por Fracastorius na Itália. Pereira Dora, né? Aqui é Gilberto Pilé, que eu também faço parte do programa aqui com a Cíntia. E o objetivo, assim, para nós no ar, para coisar, eu quero que você faça essa síntese e nós esperamos, assim, a gente não fica na dúvida se é a favor ou se é contra. Muitas horas, a parada da vacinação. Tá. E eu muitas horas, essa é a polêmica maior. Então nós queremos aproveitar o senhor aí, tudo que o senhor sabe aí pode ir falando para nós, e aqui tem o Joali e o Merinho para fazer os contrapontos. Não, muito obrigado, Pileco, mas justamente esse resumo é para esclarecer um pouco esse temor existente. Então, 500 anos atrás se descreveu uma doença que é aftosa. Alguns séculos depois, 3 séculos depois praticamente, se descobriu que era vírus, e finalmente que eram 7 tipos de vírus. Então, cada um produzindo uma doença, não tem relação sorológica nem de proteção da vacina de um vírus para o outro. São 7 vírus que produzem a mesma doença, mas não se cruzam desde o ponto de vista imunológico ou sorológico. Né? Desses 7, 3 apenas chegaram nas Américas. 4 estão lá na Ásia. Em 500 anos estamos falando. Né? E desses 3, um deles nunca passou para a área para a costa pacífica da América. Chile, Peru, Equador, Colômbia nunca tiveram o vírus C. Ele era chamado o vírus do Atlântico. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque os vírus não se distribuem gratuitamente, nem tão rapidamente quanto se pensa. Principalmente hoje que nós temos muitos mecanismos conhecemos melhor a atuação dos vírus e muitos mecanismos para prevenir a dispersão dos vírus. Bom, chegando mais próximo dessa dúvida que eu acho que é muito real e deve ser discutida, de tirar ou não a vacina, a situação epidemiológica hoje no mundo é muito mais favorável do que uns anos atrás, do que 2, 3 décadas atrás. A situação nas Américas também. Já temos áreas livres sem vacinação, várias áreas nas Américas. A Patagônia Argentina não vacina, o Chile não vacina, quase todo o Peru não vacina, algumas áreas importantes da Colômbia não vacinam, Santa Catarina, no Brasil, não vacina, mas nós aqui, silenciosamente, sem nenhum barulho, ninguém falou nada,
se eliminou o vírus C. E nós tínhamos uma vacina trivalente, quer dizer, A, O e C. Mas o vírus C ninguém chiou em nenhum lugar, de que se retirou faz 2 anos, 1 ano e meio atrás. Mas o que eu queria insistir ainda é que o Paraná está deixando de vacinar, Santa Catarina já não vacina. Santa Catarina é um importador neto de proteína, porque especialmente nessa época do ano, de verão, a população de Santa Catarina triplica ou quadriplica com os pessoal que vai veranear em Santa Catarina nas suas belas praias. E faz isso, abastece toda essa legião de turistas com carnes principalmente importadas, porque o rebanho de Santa Catarina é bastante limitado, é insuficiente para alimentar a sua população e a população externa. Também tem uma vantagem muito grande no comércio, especialmente de suínos. Muitas empresas do Rio Grande do Sul estão se mudando para Santa Catarina, porque de Santa Catarina podem exportar para onde quiser. A nossa situação é muito, muito favorável hoje. Nós temos 20 anos praticamente sem febre aftosa. Temos muitos exemplos, trabalhos sorológicos feitos a campo. Não vemos aftosa em nenhuma das espécies suscetíveis. Entre parênteses, eu quero dizer o seguinte: a grande espécie responsável pela manutenção e distribuição da febre aftosa são os bovinos. É a bovinocultura, são os bovídeos, especialmente os bovinos, o bós índicos, que nós temos, o bós taurus, desculpa, que nós temos aqui. Alguns animais suscetíveis, todos os biungulados, são suscetíveis à aftosa, mas não tem a importância que tem o bovino, que tem uma distribuição ampla em todo o estado, tem uma grande população, e o bovino se cria num lugar, normalmente se recria no outro e ainda vai engordar num terceiro lugar. E aí, com isso, vai a febre aftosa. Os demais são marginais nessa epidemiologia da doença. Quando acontece nos bovinos, pode adoecer suínos, pode adoecer ovinos, pode adoecer bubalinos, ou até quem gosta ou quem está preocupado com capinchos e outros animais que são suscetíveis também da febre aftosa. Mas nesses 20 anos nós não temos observado isso. Temos exportado, seguimos vendendo novilhos e terneiros para fora do estado também, e exportado para a Turquia e outros países, animais que passam longos períodos, de 30, 40 dias de estresse, e são levados para distante e nenhum caso de suspeita de febre aftosa aconteceu. Então, é seguro que nós não temos o vírus no nosso meio. Bom, a vacina. A vacina não impede o reingresso do vírus. A vacina impede que ele que avance, se distribua na população, mas não vai impedir que ingresse a aftosa eventualmente em alguma região. Desculpa se eu estou me estendendo muito bem, se tiver outra... Não, mas está ótimo, nós estamos aqui ouvindo porque está ótima a explicação. Bom, então, a vacina, voltemos a isso, não impede que ocorra um acidente, um reingresso. Em segundo lugar, a situação de livre com febre aftosa, com vacina de febre aftosa, ou livre sem vacina de febre aftosa, se nos surge um problema, as medidas são as mesmas. Tem que eliminar os animais no foco, os contatos, e pode ser mandar para frigoríficos animais que estejam próximos, mas que não estejam na propriedade afetada ou não tenham tido contato com os animais doentes. Isso com ou sem vacina, a situação é essa. A diferença vem de que, se não há vacinação e não se reutiliza a vacinação para controlar esse foco, em 3 meses se recupera a condição de livre sem vacinação. Se for com vacinação, é 1 ano esse período para recuperar essa situação de livre com vacinação.
Outra coisa que nós temos que prestar atenção, e nós temos que ser honestos com relação a isso, de que a ausência da doença e a rotina de vacinar vai relaxando, o pessoal vai relaxando, e hoje sabemos que tem alguma porcentagem de pessoas que não vacinam. Então, essa história de que todos estamos vacinando não é bem assim. Tá? Perfeitamente. Não, só pode dizer. Mas volto também ao vírus C. O vírus O ou o vírus A não dão proteção para o vírus C. Como o vírus C não dá para o vírus O e não dá para o vírus A. E se retirou, sem nenhum estardalhaço, o vírus C da vacina. É como a tríplice viral humana, são 3 doenças que tem na vacina. Nós tínhamos uma tríplice viral contra a aftosa e retiramos uma. Agora é uma vacina que protege para 2 vírus. Mas insistimos, hoje entendemos que não há necessidade para isso. Outra coisa que nós temos que pensar, quando em 1970 eu fui trabalhar em São Francisco de Assis, onde aprendi muito com a aftosa, em 2 anos e meio que eu estive em São Francisco de Assis, atendi mais de 400 focos, 400 propriedades com febre aftosa. Naturalmente, o número era maior porque muitas nunca descobrimos na inspetoria veterinária. Mas eu era o único veterinário há 50 anos atrás em São Francisco de Assis. Hoje tem dezenas, quizá uma centena de veterinários. Os produtores hoje manejam instrumentos, estão muito mais antenados do que antes. E hoje, como nós estamos falando, estou falando de um celular, no celular a gente se comunica instantaneamente com qualquer outro lugar, outra localidade, outra pessoa. Então, as condições hoje são muito diferentes. Me perguntam muito, poxa, mas nossa estrutura está deficiente. Realmente, tem coisas que nós temos que melhorar, como levar mais o pessoal para o campo, liberar mais os veterinários para ir ao campo do Serviço Oficial da Secretaria da Agricultura e dar melhor proveito para aqueles que até hoje ajudaram a campanha vendendo vacinas e atendendo os produtores, para que eles tenham alguma participação na emissão de documentos e um contato com os produtores, que sempre é maior do que o que se tem na inspetoria veterinária, que tem as casas veterinárias e até alguns escritórios de contabilidade especializados nessas áreas. Temos que usar melhor todos os demais componentes dessa grande cadeia que tem a ver com as aftosa, os veterinários particulares. Hoje é difícil que uma grande propriedade não tenha um veterinário responsável, a maioria da própria família que é proprietária dos animais. Então, isso permite uma vigilância muito mais ativa e muito mais rápida do que a que se tinha 50 anos atrás. Né? Da mesma forma, e é preciso insistir nisso, a nossa grande estrutura sanitária da Secretaria da Agricultura tem uma excelente distribuição geográfica em todas as grandes áreas importantes do nosso estado, se formaram a partir do controle da peste suína na parte norte do estado e da sarna e pioleira ovina na parte sul do estado. E na década de 1960 se consolidou e ampliou com a instalação do programa de febre aftosa, que tinha um objetivo. Eu, honestamente, não acreditava que fosse estar vivo para ver essa situação que nós estamos vendo agora, estar prestes à eliminação da febre aftosa e da vacinação contra a febre aftosa. Quer fazer uma pergunta? Pode fazer, cara. Não, eu ia fazer outra. Doutor Dora, é Joal, é sempre um prazer lhe ouvir, meu grande amigo e a minha admiração pelos seus conhecimentos, que sempre trabalhamos juntos, sempre foi o nosso guru.
dentro da Secretaria da Agricultura, dentro das inspetorias veterinárias. Eu só quero reforçar o que o amigo disse, o seguinte, que nós mantemos, pelas inspetorias, uma vigilância sanitária a campo. Tá? Por exemplo, essa semana nós estamos coletando líquido esofágico faríngeo em um município aqui, na outra, inclusive aí em Uruguaiana, eu estarei aí. Tá? Então a gente monitora e faz sorologia, a gente sabe que há muito tempo a gente vem fazendo isso aí e não encontramos nenhum resultado, e tomara que nunca encontremos, né? Tomara que a gente nunca encontre, mas a secretaria, inspetorias, elas fazem esse monitoramento, coletando, então tem esses trabalhos, e se o ouvinte quiser, entre no site do Ministério da Agricultura e busque lá inquérito epidemiológico, está lá com os resultados, inclusive por áreas de propriedade, propriedade de tal tamanho, tantos hectares, mais de 500 hectares. Então, inclusive, a gente mede também a eficiência vacinal. E como o amigo disse, eu também sou tranquilo, a vacina é muito boa, foi ótima, a gente acompanhou desde da aquosa, depois a olhosa, tu fosse o cara que desenvolveu, que incentivou, colocou aqui naqueles cursos que nós começamos a usar a olhosa, foi de grande valia, mas a gente sabe, eu estou explicando isso aí para o produtor, dizer que uma vacina ela não protege 100%, jamais protege 100%. Né? Tem animais que não reagem, animais que a gente sabe, animais que 10% das propriedades não reagem, fora alguma aplicação mal. Aí a gente ainda encontra algum gauchinho vacinando com o frasco da vacina no bolso da bombacha. A gente encontra quando vai fazer a vistoria. E a gente monitora e tem propriedades de risco, a gente sabe aí, epidemiológico, que a gente assiste a vacina. Muitas vezes o produtor fica meio irritado, mas por que estão desconfiando de mim? Não, a gente tem que assistir a vacina, tem que monitorar, tem que ver. Isso aí tem se feito. Né? E realmente, eu vou deixar para o professor terminar o assunto. Meu abraço, Dora. Quem é o professor? Mas Viu, professor, antes disso, depois o senhor vai terminar o assunto, por enquanto ainda não. Nós temos o seguinte, o programa aqui, a nossa coisa é nós tentar a fazer as pessoas tomarem suas atitudes ou mudar seus pensamentos, porque é um programa muito polêmico. E deixa eu dizer o seguinte, não estava combinado isso, mas veio um produtor aqui, que está aqui, que eu quero que ele fala, porque ele tem as suas agonias, e porque depois no final eu quero fazer uma conclusão boa aqui, eu estou gostando da situação. Mas é o contraditório. O contraditório. Então eu vou ouvir aqui o Farré, que é o presidente da Fundação Marona, ele era para ter vindo outros programas para nós falar sobre o assunto da Fundação, que ele é presidente, mas por uma questão de agenda ele veio hoje aqui e aí então é bom para entrar nesse assunto. Fala, Farré, o nosso homem. Boa tarde, doutor Dora. Boa tarde. Não, eu prestei muita atenção na sua explanação, né? E posso dizer ao Gilberto, à mesa e aos produtores, que diante da sua explanação eu já fiquei mais tranquilo. E o papel do programa fundamentalmente é para esclarecer o produtor rural. Então, dentro dessas colocações, eu fico mais tranquilo. O que me atemoriza, e estava colocando um pouquinho antes do início do programa, é que, como assim, doenças aparentemente extintas como o sarampo, elas apareceram, né? Então, a aftosa, e isso, o que me atemoriza é mais na questão mercadológica. Num mundo, vamos dizer, com problemas hoje, como corona e coisa e tal, qualquer problema que possa acarretar alguma questão mercadológica nos afeta diretamente. Então, eu era assim, não um defensor ardoroso da permanência da vacinação, mas era cético em relação a isso por uma visão mais mercadológica, né? Mas só para lhe esclarecer que a sua explanação me fez já ter uma mudança de visão, correto? A ideia é justamente discutir honestamente, sem paixões, né, o que pode acontecer. Eu queria complementar, antes de lhe responder diretamente,
mas já também tratando da sua questão, que eu acho que é muito oportuna, e a ideia é justamente informar, não é tratar de torcer para que uma coisa aconteça. Eu tive sorte de trabalhar em todos os países continentais das Américas, exceto as Guianas e o Canadá. Em nenhum lugar eu vi uma estrutura sanitária tão bem distribuída e atendendo a cada rincão do país como nós temos no Rio Grande do Sul. Insisto também com o João. Temos um esforço muito grande, mas Nenando, podemos melhorar todo e qualquer... Tu foste convidado para ir implantar esses programas e organizar esses programas desses países porque eles conheceram a nossa estrutura aqui, não foi isso? Aqui foi referência para todos os outros países. Exatamente. E os grandes conhecimentos de epidemiologia da febre aftosa, que eu disse dos bovinos, tiveram a participação de veterinários, principalmente do Rio Grande do Sul, mas de outras áreas do Brasil, de outros países da América, da Europa, mas estudando o Rio Grande do Sul, porque nós tínhamos um cadastro, há 50 anos manejamos um cadastro que é bastante acreditado, é um cadastro de movimentação de animais extensíssimo, e isso foi um material de estudo fantástico, que nos levou a essas conclusões que não aconteceram em nenhuma outra parte do mundo. O pessoal veio aprender, ajudou a desenvolver esses estudos aqui, a fazer essa descoberta, mas depois começaram a vir aprender aqui, porque nós mudamos muitas coisas na campanha aftosa, eliminamos, por exemplo, 2 etapas de vacinação na zona colonial, porque não havia razão de ser, mantivemos uma só para manter o cadastro, saber quantos animais, quantas propriedades existiam, quantos animais, qual a média por propriedade. Passamos a vacinar aqui com mais atenção na zona extensiva do Rio Grande do Sul. Todas as grandes decisões com relação à aftosa são muito difíceis, porque levam muitos interesses. Os frigoríficos têm um interesse, os produtores rurais têm um interesse, os laboratórios produtores de vacina têm outro interesse. E assim vai se mesclando e em alguns casos, deturpando certas crenças com relação à febre aftosa. Então, nós estamos numa situação amplamente favorável, tá? Porque não existe na redondeza, e eu estou vindo agora do Uruguai, 2 dias, e tive a pedido de uns colegas do Uruguai, conversando com eles na aftosa, sobre a aftosa, sobre a vacinação. É um país que realmente não tem aftosa há muito tempo, da mesma época que nós. A Argentina, a situação também melhorou muito. A retirada da vacina é outro problema na Argentina, porque leva a outras implicações. Mas o Uruguai, a minha impressão particular, não me disseram isso, é de que estão muito atentos a que o Rio Grande for fazer. Mas entrando novamente ao que o presidente da Fundação Marona colocou aí, é uma preocupação muito grande. O comércio começa pelo que nós estamos perdendo. Material genético, eu tive sediado no Panamá, atendendo toda a América Central, depois trabalhei sediado no México 2 anos mais. Muito do nosso material genético daqui é comprado por empresas americanas que tratam esse material e acabam vendendo para esses países por um valor muito superior ao que nós poderíamos vender, e estamos proibidos em função da febre aftosa. Eu conto um caso, sempre tem um amigo que tem quase 2 metros de altura, um veterinário panamenho, que me levou para conhecer uma exposição na fronteira com a Costa Rica, em Chiriquí. Ele se formou em Belo Horizonte, então ele me dizia, Turco era o meu apelido, ele dizia, Turco, esses animais que tu está vendo aqui são todos daqui, mas se tocar um samba aqui todos dançam, porque o sêmen era todo importado dos Estados Unidos, mas sêmen brasileiro.
Entende? Então, essa é uma das coisas. Carne, nós não temos acesso aos melhores mercados do mundo hoje. São o Japão e alguns outros que realmente valorizam muito mais o produto e importam de quem não tem vacinação. Os suínos, a carne, toda a indústria suína, algumas empresas nossas aqui estão indo para Santa Catarina, porque de Santa Catarina não pode exportar para todo mundo. E nós aqui temos limitações. Né? Reprodutores, temos muitas cabanhas aqui que hoje vendem a grande maioria dos seus produtos para Paraná e vão perder esse mercado, e alguns para Santa Catarina que já perderam. Né? Então, esse comércio nós temos que estar muito ativo, mas não é apenas se entrar, reingressar a febre aftosa. Não, se nós retirarmos a vacina, nós ganharemos muito mercado também. E os cuidados vão ter que ser os mesmos, talvez mais redobrados, mas e temos outras práticas, nós vamos ter que fazer bancos genéticos, as propriedades têm o seu sêmen na sua propriedade, o sêmen, o material genético, e ter uma outra, guardar outra parte desse material genético em alguma outra localidade, de maneira a assegurar que, se entra um problema de aftosa na propriedade, não se elimina totalmente esse material genético. Tem uma parte reservada numa outra central distante daí. Temos que ter um banco de vacinas, que é o Ministério da Agricultura que tem que ter, de vacinas encaminhadas a vírus já preparados para, se entrar um tipo de vírus diferente, ou mesmo os que nós temos hoje, imediatamente poder vacinar, se for o caso. Né? Seguro, nós vamos ter que partir para o seguro. Eu discuto sempre com alguns produtores que dizem, mas como vamos fazer seguro? Bom, o preço vai se acomodar mais adiante, mas todos temos um seguro do automóvel. E não queremos fazer o seguro para um animal que vale tanto ou mais que o próprio automóvel que nós temos. Então, naturalmente, os valores, o mercado agindo, vão ser melhorados. Professor, assim, para nós, deixa eu fazer um comentário, porque o senhor também me tirou um bom peso para mim, eu entendi bastante e quero depois concluir junto com toda a mesa aqui. Mas assim, eu tinha uma preocupação, que nem o presidente da Fundação Marona, o Henrique Farré, que, por exemplo, a minha propriedade em linha reta, dá uns 40 quilômetros daqui de Alegrete. Ela é por lado de Santana do Livramento, lá no Caverá, na sociedade lá, que é APA Ibirapuitã. Sim. E eu tenho o campo lá e eu devo ficar aí uns 70, 80, eu não estou a 100 quilômetros, não vamos dizer que 100 quilômetros do Uruguai. Acho que é mais ou menos isso, né, Homero? E aí o seguinte, lá é muito nativo, bastante nativo, porque é APA, Ibirapuitã, coisa e tal. E às vezes em quando eu vejo um lotezinho de uns 40, de uns 30 porcos, javali, passeando pelo meu campo, que os caçadores vão, escurraçam de um lado, lá tem, esse ano nós recebemos a visita 3 vezes de caçador especializado, com licença, com umas caminhonetes, com coisa, eles vêm com um furgão, eles tiram sangue, eles fazem todo um trabalho. Recebemos 3 vezes naquela região. Então, quando eles... através disso... E traz para a secretaria, E aí, quando eles fazem isso, às vezes aparecem os bichos passeando pelo meu campo, às vezes eles somem, agora eles sumiram. Então, eu tinha essa preocupação, entendeu? Mas o senhor foi muito bem claro aí. Porque então, o que eu ouvia de muitos produtores com isso que eu estou lhe dizendo? Eu ouvia assim, Santa Catarina é uma ilha, porque tem o Rio Grande do Sul que ataca o Uruguai. Essa é uma preocupação da gente. Santa Catarina, nós temos o Rio Grande do Sul que tem vacinação, e aí Santa Catarina pode ter esse luxo de não ter. Tem o Paraná que tem vacinação, pode ter esse luxo Santa Catarina porque ela fica ilhada. Mas agora eu entendi do senhor aí, eu já vou pensar diferente. Mas uma coisa que a gente tem que ser bastante inteligente, que eu gostei de ouvir e que já mudei a opinião, além da explicação técnica do vírus, como funciona, foi o seguinte, a história da sorologia. 20 anos sem sorologia, muita coisa, aí o
o João aqui falou da conclusão e a eficiência. Conclusão, eu botei que a eficiência da vacinal e também de 20 anos o nosso relaxamento de muitos, como é que vocês falaram no início, que muitos vai se relaxando o produtor, muitas vezes, e o problema da sorologia. Bom, aí a gente, sem dizer número, quando vocês que têm que sabem a verdade desse resultado, dizem isso, eu fico já imaginando que realmente o bicho não vai pegar tão feio assim. Porque eu já fico imaginando assim que a gente sempre quando tem, quando passa, eu até arrisco pensar assim, ó, quando tu tá num grupo e a maioria entende uma coisa que bom, perdi o voto pela maioria. E no caso da vacinação aqui, eu já estou começando a ficar desconfiado, eu não sou burro. Que bom. Eu fico... nós estamos perdendo pela maioria também, então quer dizer que estamos sem risco. Eu insisti. Sem risco não, nunca existe o risco zero, né? Alguns países tiveram 40 anos sem a doença e em algum determinado momento reingressou. Nós temos que sempre manter as orelhas paradas, né? E tratando de evitar, né, ações que possam trazer risco para a gente. E nesse sentido eu quero lhe dizer que a Bacia do Prata, Argentina, Uruguai, Brasil e agora Rio Grande do Sul especialmente, e agora o Paraguai também, somos classificados como dadores de animais. Quer dizer, nós exportamos grande quantidade de bovinos e também de suínos e material tanto genético como proteína, e importamos muito pouco. Se nós vamos ver o que nós importamos por ano em termos de animais, são 4, 5 mil animais os anos em que nós importamos grandes quantidades de reprodutores para o nosso meio. Então, o risco de ingresso da febre aftosa é muito menor nessas áreas do que, por exemplo, Santa Catarina, que tem que importar pelo menos carne para poder alimentar no verão, especialmente, toda a população que chega lá para aproveitar as suas praias. E outras áreas, como São Paulo, que tem uma população tão grande que realmente tem que importar. Nós não temos esse grande risco. Felizmente, temos uma população, digamos que temos um bovino para cada cidadão, né? E exportamos, temos um material genético muito bom e exportamos o excedente que nós temos da nossa produção, o que diminui o risco de ingresso da doença no estado. Nando, uma coisa que você tem que tocar antes que o programa termine, passou tão rápido, nós ficamos aqui bebendo aqui tua sabedoria. Eu particularmente estou muito, muito satisfeito, falei para o Gilberto há alguns dias atrás, temos um homem, conversei com o João, se nós temos alguém como, temos a felicidade de tê-lo aqui perto e com a tua disponibilidade de ouvir, olha aqui, ó, o João e eu já tínhamos a nossa opinião, né? Mas aqui está o Pileco, que é produtor, e o doutor Henrique Farré, que é um produtor também, são 2 produtores elitizados aqui, e estavam com dúvidas, né? E eles já estão até mudando. Então eu tenho a certeza que quem te ouviu vai repensar mesmo a sua atitude. Mas o que eu quero também, eu acho que até o João pode nos ajudar melhor aqui, é dizer das demarches como é que estão para parar a vacina. Dizer, o produtor está sabendo que a gente antecipou a vacina, agora para março, o ideal era fazer em março, porque o Paraná é em março, né? E mas a documentação, esse negócio não é decidido aqui no Rio Grande do Sul, nem no Brasil, é a OIA, né? OIE, a Organização Internacional de Epizootia, que vai decidir. Isso, essa reunião anual da OIE, que recebe o relatório das relações... Até maio, né? Os países é em maio, exatamente. Não, então, é só o ano que vem.
Exato, por isso a antecipação da vacinação, para terminar 15 de abril e poder acompanhar o Paraná na solicitação de livre sem vacinação, que ocorreria, seria concretizado em maio de 2021, se nós parássemos. Se nós vacinarmos depois de maio, vacinássemos, vamos perder 2 anos. Perderíamos 1 ano mais, exatamente. 2 anos. Tá? Seriam 2 anos para chegar à condição de livre sem vacinação. E um detalhe que eu fiquei sabendo é muito importante, que eu não sei, que se não vai criar um grande problema, porque entre as exigências da OIE tem uma estrutura que tem que ser montada aí. Parece que a exigência é que sejam contratados entre torno de 120 funcionários, veterinários e... Tu tem participado das reuniões, não, né? Não, participado das reuniões. Não, rapidamente. A auditoria do MAPA, a auditoria do Ministério da Agricultura apontou isso aí, 18 itens, sendo que uns são exatamente deficiência de pessoal com aposentadoria agora é o Estado que mas o Estado já assumiu o compromisso de repor esse pessoal, principalmente administrativo, liberar esses veterinários para o campo, etc. Tá. Mas só para relembrar uma coisa, porque os produtores ficam pensando, mas o Rio Grande do Sul pode dizer não. Não, um programa nacional, o PANEP, programa nacional do Ministério da Agricultura, prevê a retirada. Se nós não retirarmos agora a vacina, nós estamos retirando agora para nos beneficiar, para nós ganhar vantagem. Se nós não retirar, nós vamos obrigatoriamente retirar daqui a 4 anos. Não tem, vai ser só prejuízo. Se nós não retirarmos, vai ver a gritaria do pessoal. É que o pessoal não está sabendo, não tem informação, que existe um cronograma nacional, já atrelado também aos organismos internacionais. Então, e tem outro aspecto, João, é que o mercado internacional, especialmente de carne, né? Mas todos são muito volúveis, né? São mutáveis, são cambiantes, né? E quem se instala primeiro e atende melhor, dificilmente perde essa posição para outro país. E nós temos menos tradição de comércio internacional de proteína animal, de bovinos especialmente, do que a Argentina e o Uruguai. Então, se nós nos anteciparmos nisso aí, seguramente nós teremos mais oportunidades no mercado internacional de carnes do que os países que demorarem a retirar essa vacinação. Tá? Porque nós temos um material genético fantástico, temos uma produção muito boa, que até temos condições de atender os melhores mercados do mundo. Tá? Mas, naturalmente, isso requer que a gente faça as coisas no momento certo e não fique esperando para ser os últimos. Nós sempre fomos prioritários, de ponta na campanha brasileira. Eu não queria me estender muito, mas nós fomos que introduzimos a vacina oleosa na América, não é só no Brasil. Professor, nós temos 1 minuto, mas Correto. Eu recebi uma mensagem aqui no celular, no WhatsApp, me deram um bom dia, ótimo programa. E os javali, tem risco ou não? Tem muitos animais que são suscetíveis, mas não tem número suficiente, nem contato suficiente e distribuição em todo o país, como os bovinos. Por isso que os bovinos são os únicos. Os bovinos são os portadores do vírus, e o suíno não é portador. Pode-se dizer assim ou não? O suíno, quando melhorou, se ele adoeceu, ele melhorou, ele não tem mais vírus no corpo. Tá bem. Os bubalinos, Muito obrigado. búfalos. Vou deixar para a nossa jornalista. Como é que é? Os bubalinos? Os búfalos, sim, podem manter durante maior tempo, mas são muito poucos no estado. Nós temos que 50, 100 mil, 150 mil, não sei, quando estamos falando de 13 milhões de cabeças de bovinos. Tá? Então, o número é insuficiente e o búfalo não tem esse sistema de criação, nenhuma outra espécie tem esse sistema de criação de que nasce em Uruguaiana, vende para Passo Fundo e vai matar em Porto Alegre, ou que sei eu, algum outro lugar, ou nasce em Alegrete e vai ser engordado em Erechim e depois abatido em algum dos frigoríficos que existem. A maioria sai pelo menos para outra propriedade no mesmo município, para ser recriado ou engordado.
Isso só os bovinos têm. Um grande número, grande densidade de população no estado, distribuição em todo o estado, e a capacidade de reter o vírus, ser portador durante alguns meses. Eu agradeço muito, já